A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Mesmo sentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. O texto é muito longo, iremos ler alguns versículos. Versículo 1, capítulo 11 do Evangelho de João. Todos acharam? Mesmo sentados como estamos, mas reverentemente, nós vamos fazer esta leitura. Diz assim o texto: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Verso 3: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Verso 6: Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Verso 7: Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Verso 9, Jesus respondeu: Há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Agora vamos para o verso 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Verso 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Verso 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 23. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 36. Disseram, pois, os judeus: Vede como amava. Verso 37. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Verso 39. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Verso 40. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que,
Se creres, verás a glória de Deus. Verso 42. Eu bem sei que sempre me ouves. Mais uma vez, eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Verso 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Eu vou cantar um hino aqui, uma introdução, um hino antigo, não é? E acredito conhecido também. Faz muito tempo que eu cantei esse hino aqui, mas eu vou cantar ele novamente. Nenhuma condenação há, né? Esse hino é de Armando Filho. Eu gostaria que os irmãos meditassem na letra desse hino. De última hora eu pedi a Davi para me ajudar. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Pelo sangue que desceu da cruz, é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. No verso 18 diz que Betânia ficava distante de Jerusalém quase 15 estádios, né? Um estádio equivale a 185 metros,
Como eram 15, né? Então você multiplica por 15, vai dar 2.775 metros, aproximadamente 3 quilômetros, né, que Betânia ficava. E era exatamente a distância que Jesus se encontrava de Betânia. E nós vamos aprender, irmãos, algumas lições com este texto. Mas tem algumas particularidades que nós observamos. Primeiro, é que os problemas da vida, eles são democráticos e podem chegar a qualquer momento. O que significa dizer isso? Que os problemas, ele não escolhe a porta de quem bater, e nem a hora. A qualquer momento, mesmo quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando tudo está em paz, quando há silêncio, há paz, quando há harmonia, o problema pode bater a porta. A minha porta, a sua porta, a nossa porta, ele pode bater a qualquer hora e a qualquer momento. E ele não escolhe cor nem raça. Ele simplesmente chega, entra e se instala. É a primeira particularidade que nós observamos aqui. Uma outra particularidade que nós observamos é que, além do problema se instalar, ele pode aumentar ou não com o passar do tempo. Lázaro procurou todos os recursos, inclusive Jesus, mas chegou a morrer. Parece que tem hora que o teto, o céu inteiro, quer desabar sobre a nossa cabeça, ou desaba sobre a nossa cabeça. Nosso lar sofre perdas, e muitas vezes perdas irreparáveis, humanamente falando, prejuízos, acidente, luto. Oramos e muitas vezes nada acontece. Queremos alívio, mas muitas vezes a dor aumenta, a dor do sofrimento. Queremos subir e afundamos mais ainda. Este texto fala-nos de Jesus, sua amizade, sua onisciência, onipotência, onipresença, compaixão. Este é o retrato do Senhor. Eu gosto muito desse texto, apesar de pregar pouco em cima desse texto de Lázaro. Mas a primeira lição que nós encontramos nesse texto, em primeiro lugar, é que Marta e Maria enviaram uma mensagem para Jesus. Verso 3 diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Irmãos, o fato de muitas vezes passarmos por provas, passarmos por sofrimento, por luta, não significa dizer que Deus não nos ama. Ele nos ama e continuará amando. Deus é imutável e nós cremos e defendemos a imutabilidade de Deus. Deus não muda, o homem muda, mas Deus permanece o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não muda, Ele nos amou e continua nos amando. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama e Ele vai continuar te amando, passando você por prova ou não, o sofrimento batendo na sua porta ou não, a crise se instalando ou não, Deus continua te amando. O verso 5 diz: ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Jesus continua nos amando. Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Portanto, Ele te ama. E Ele vai continuar te amando. Ele anda com você e vai continuar andando com você.
Ele não te desampara um só momento, nem te deixa sozinho um só momento. O povo de Israel pensou que Deus os havia abandonado, mas Deus mandou o profeta Isaías dizer ao povo o seguinte: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Isaías 41, 8, 9 e 10. O Senhor não nos deixa um minuto sozinho. Ele nos ama e vai sempre nos acompanhar. Vai sempre estar comigo e estar com você. Quer na luta, quer na prova, Deus está conosco. Não nos deixa. Marta e Maria enviaram uma mensagem para o Senhor. Marta e Maria nada pediram a Jesus, só comunicaram: aquele a quem amas está enfermo. Por quê? Elas nada pediram porque elas tinham certeza que Jesus viria. Nós temos certeza que o Senhor está aqui. Por quê? Porque a sua palavra diz, o próprio Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Nós temos plena certeza de que o Senhor está conosco. Nós temos plena certeza de que Deus está conosco na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, onde quer que estejamos. Nós temos a plena certeza de que Deus está conosco. O salmista no Salmo 121 mostra isso. O Senhor está conosco na nossa entrada e na nossa saída. Ele é a nossa sombra. Deus está conosco. Elas tinham certeza que Jesus as atenderia, que Jesus viria e que iria impor as mãos sobre Lázaro e ele iria ser curado. Elas tinham certeza disso, de que Jesus atenderia e viria ao receber a notícia. Mas sabemos que não foi isso que aconteceu. Elas tinham certeza que bastava este recado para mover e remover Jesus de onde ele estava, para trazer Jesus onde Lázaro estava. Elas tinham certeza que ao receber Jesus esta mensagem, este comunicado, Jesus viria rapidamente onde Lázaro estava. Elas tinham certeza de que bastava comunicar, enviar a mensagem, para Jesus vir imediatamente. Era o óbvio, era o natural. Mas a partir dessa demora de Jesus, a partir do momento em que o texto diz que Jesus, ao receber a mensagem, ainda passou 2 dias lá onde estava. 2 dias. E a partir daí nós aprendemos uma segunda lição. É que precisamos aprender a passar pela angústia da demora. Precisamos aprender a passar pela angústia da demora. Muitos passam pela demora reclamando, murmurando, dizendo: Deus não está me vendo, Deus não liga para mim. Dizendo: a palavra de Deus não funciona, nada funciona. Mas precisamos aprender a passar pela angústia da demora de Jesus. João capítulo 11, verso 6 diz: ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus passa 2 dias ainda para retornar, para ir a casa de Lázaro, a aldeia de Betânia, onde os mesmos moravam. Quantas vezes, irmãos, oramos 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Deus nada de responder, e muitas vezes queremos desanimar, queremos desistir, mas eu quero te dizer, Deus é soberano. Deus não age de acordo com a nossa agenda. Deus age de acordo com a sua soberana vontade.
Deus é o Senhor, nós somos os seus servos. E como servos do Senhor, nós devemos nos submeter à sua soberana vontade e entender que o vaso tem que obedecer ao oleiro, e que o oleiro faz do vaso o que bem lhe aprouver. Não é o vaso que tem que dizer como o oleiro tem que trabalhar, mas é o oleiro quem determina como o vaso tem que trabalhar, como o vaso tem que ser. Por isso Jeremias 18. Precisamos aprender a passar pela angústia da demora de Jesus. Agora, neste momento, como conciliar o amor com a demora? Marta manda o recado e diz: aquele a quem amas está enfermo. O próprio texto diz que Jesus amava Marta, Maria e amava João. Mas está demorando. Permaneceu 2 dias lá. E agora? Como conciliar o amor com a demora? Marta e Maria ficam aflitíssimas. Lázaro piorando, cada vez mais piorando. Como harmonizar a palavra de Jesus com as condições de Lázaro? Muitos certamente naquele tempo, quem sabe começaram a censurar: será que Jesus ama mesmo? Será que é falta de amor, desinteresse, descuido? Não se importou com a mensagem que recebeu? Será que Deus está olhando mesmo para mim? Será que Deus está contemplando realmente a minha casa? Será que Deus está olhando realmente para os meus filhos? Será que Deus está olhando realmente para o meu trabalho? Será que Deus está olhando realmente para as lágrimas que eu tenho derramado pelas madrugadas? Será que Deus está contemplando a minha dor, o meu sofrimento, a minha luta do dia a dia, a minha peleja com a minha casa, com os meus filhos, com a minha família, a minha peleja com o meu casamento? Será que Deus está contemplando? Quantas vezes somos assaltados por estes pensamentos? Mas o texto aqui diz que Jesus se importa sim conosco. Ele se importa sim com você. Ele se importa sim com a sua casa. Jesus, quando vai passando por Jericó, na rua principal, muitos sicômoros ali, e ele para debaixo de um sicômoro daquele. Ele olha e diz: Lázaro, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus conhecia Lázaro pelo nome. Jesus sabia da dor de Lázaro. Jesus sabia das inquietações de Lázaro. E Jesus olha para Lázaro e diz: desce, porque eu vou para a tua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele se importa com você. Ele entra com você no seu lar. Ele está com você nesta peleja. Ele está com você nesta luta. Ele está com você neste sofrimento. Ele está com você nesta cama de enfermidade. Jesus está com você. Muitas vezes Deus parece demorar e atender, e não atende às nossas petições, mas Ele cumpre com a sua palavra. Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara. Só depois de 25 anos esse filho veio. Ele cumpre com a sua promessa. Deus é fiel e justo para cumprir com suas promessas que estão na sua palavra. A tempestade no mar só parou na 4ª vigília da noite, quando Jesus vem. Os discípulos tiveram que remar, os discípulos tiveram que tirar a água do barco, os discípulos tiveram que se desesperar, e no momento de desespero, Jesus aparece. Deus não demora, Ele chega no tempo certo. Só que Ele chega no tempo dEle, não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no nosso tempo, é o tempo de Deus. Precisamos aprender, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Jairo vai pedir a Jesus para curar sua filha.
Jesus se atrasa na viagem, e quando chega a jovem está morta. Mas ele chega no tempo certo. O tempo é de Deus. Marta passa por momentos de grande aflição, e sua fé é provada em 3 momentos. Primeiro, Jesus não está presente no momento quando ela mais precisa. Todos podiam ter faltado naquele momento, menos Jesus. Olha o que ela disse para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Segundo, a demora de Jesus em chegar em Betânia levou Marta a ficar aflitíssima. Jesus não teve pressa, porque Ele sabe exatamente o tempo e a hora. Ele é Senhor, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Terceiro, a morte de Lázaro contrariou toda boa expectativa. A expectativa que Marta e Maria tinham de que Jesus iria chegar, iria impor as mãos sobre Lázaro e ele iria ser curado. Estas expectativas elas deixaram de existir quando Lázaro morreu. Só que o que elas não sabiam é que Jesus é a ressurreição e a vida. Agora não adianta mais, agora é tarde, agora não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito, porque o Senhor tem uma solução para o teu problema. Tem jeito sim, porque Ele é soberano. Tem jeito sim, porque Ele é Deus. Adianta sim continuar orando, adianta sim continuar servindo a Deus, adianta sim continuar servindo ao Senhor. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena servir a Jesus, vale a pena buscar a presença do Senhor. E vai valer a pena. Marta crê que Jesus poderia ter sido. Disse Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Passado. Marta crê que Jesus seria futuro. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Marta não crê no Jesus do presente, do agora. Ela não crê que naquele momento Jesus poderia ressuscitar a Lázaro. E Jesus responde e diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Essa foi a pergunta de Jesus para Marta. Você crê? Você crê que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Você crê, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que eu posso fazer todas as coisas? Você crê que eu sou o Deus do impossível? Precisamos, irmãos, colocar em prática. Precisamos continuar crendo, acreditando, para não nos deixar levar pela murmuração, pela reclamação. Deus continua governando as nossas vidas. Deus continua no governo da sua igreja. Ele é o Senhor da sua igreja. Talvez essa seja a sua dor, a angústia, a aflição do seu coração. Você tem orado pelo seu casamento e o vê mais perto da dissolução. Continue orando. Deus está contemplando a sua oração. Você tem orado pelo seu cônjuge e o vê muitas vezes mais insensível. Continue orando pelo seu cônjuge.
Deus está contemplando a sua oração. Você tem orado pelos seus filhos e eles continuam mais distantes de Deus. Continue orando pelos seus filhos. Deus vai operar um milagre na vida deles. Você tem orado por um namorado ou uma namorada, quem sabe? Continue orando. Deus vai mandar a pessoa certa. Você tem orado pela sua igreja e ainda há corações duros como uma pedra que resiste ao Senhor. Continue orando. Deus é o Senhor da igreja. Mas a terceira lição que nós aprendemos dentro desse texto é que, primeiro, agindo Deus, quem o impedirá? Nada pode impedir o agir do Senhor Jesus Cristo. Disse Jesus, verso 33, tirai a pedra. Agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém nem nada pode impedir o agir do Senhor Jesus Cristo. Jesus não age de acordo com a vontade humana. Jesus age de acordo com a sua soberania. Ele é Deus. Ele sai da Galileia certo de que seria preso, morto, crucificado, mas nada o detém. Os próprios discípulos disseram: Senhor, tu vais retornar para lá? Tu vais retornar para aquele lugar onde quiseram te prender, te apedrejar? Nada detém o agir de Deus. No Evangelho de João, Jesus manifestou-se 7 vezes como o Eu sou. Eu sou o que sou. A mesma palavra que Deus mandou que Moisés dissesse ao povo. Quando o povo, o Senhor, perguntar quem és tu, Moisés, tu dirás para ele: eu sou o que eu sou. Eu sou. E agora Jesus, ele no Evangelho de João, se manifesta 7 vezes como eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida. João 6,35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus disse em João: eu sou a porta, João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Mas Jesus disse também: eu sou o bom pastor, João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas passou da morte para a vida. Eu sou a videira, João 15, 5, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Mas Jesus disse também: eu sou a ressurreição e a vida, que nós acabamos de ler em João 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? 4º lugar, e último lugar, Jesus conhece a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele não está indiferente, Ele não está alheio, Ele contempla-nos, Ele contempla a sua igreja, Ele contempla o seu povo, Ele contempla as nossas vidas. O Senhor, Ele não apenas está na igreja e no meio da igreja, Ele opera no meio da igreja, Ele age no meio da igreja, Ele opera na vida da igreja, Ele opera na vida do seu povo. Ele é um Deus onipresente, Ele está aqui, mas Ele também está com você na sua casa, Ele também está com você no seu lar, Ele sabe de tudo que está acontecendo com você e que tem acontecido com você. Ele é Deus. Ele é Senhor, Ele contempla todas as coisas, Ele vê as suas lágrimas, Ele vê seu sofrimento, Ele vê a sua luta, Ele vê a sua aprovação, mas não somente vê, Ele opera, Ele interage, Ele opera, Ele faz maravilhas, Ele age em seu favor.
Ele não apenas fica olhando e contemplando, ele intervém. Saiba disso. Jesus é o Deus que passa conosco. Jesus é o Deus que vê, que ouve, que sente e que intervém. Jesus sabe o que é a dor de quem não pode orar, pois ele, diz o texto, não tinha onde reclinar a sua cabeça. O próprio Jesus falou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da pobreza, do pobre necessitado. Ele conhece a linha de dor daquele que está na rua, que não tem onde morar. Jesus sabe o que é a dor do moribundo solitário. Nas horas mais difíceis, ele estava só. No Getsêmani foi deixado só. Para a cruz foi só. Todos os deixaram. Jesus conhece seus momentos de solidão e de dor. E ele se identifica, ele sabe. Jesus sabe o que é a dor da traição, traído pela multidão que o aplaudiu. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, preso, espancado, cuspido, pregado na cruz, debaixo de zombaria. Ele sofreu no seu lugar. O profeta Isaías, 700 anos, disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a nossa dor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ele foi humilhado por mim e por você. Portanto, ele sabe o que é a dor da humilhação. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Para concluir, nós aprendemos aqui nesse texto que basta uma palavra e o milagre acontece. Apenas uma palavra. Pelo poder da palavra do Senhor foram criadas todas as coisas. João diz que em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas, apenas pela sua palavra. Basta uma palavra e o milagre acontece. Verso 39 a 44. Ele é o Senhor das causas impossíveis. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Lázaro já está morto há 4 dias, morto. Sem vida, gelado, sem calor, sepultado, preso entre 4 paredes, já cheirava mal. Basta uma palavra. Decomposição, atado, preso, imobilizado. Marta, ela vacila na sua fé e diz: agora não adianta mais, já cheira mal, é caso perdido. Nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. O que é caso perdido para você não é caso perdido para Deus. Ele pode, Ele é, Ele pode e Ele faz. Ele é, Ele pode e Ele faz. E o Senhor diz, Marta, irmã de defunto, diz: Senhor, já cheira mal. O Senhor responde para ela: se creres, verás a glória de Deus. Deus está falando para você nesta noite: se creres, verás a glória de Deus. Segundo, aqui, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano e nós somos responsáveis. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer no meu lugar. É você que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. Tirai a pedra, disse Jesus: tirai a pedra, desatai-o e deixai-o ir. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Deus fez o impossível, mas o homem deve fazer o
possível. Ore, continue orando, sirva ao Senhor e continue servindo. Deus é o Deus do impossível, Ele é soberano, mas nós somos responsáveis. Saiba de uma coisa, que o Senhor Jesus é especialista em causas perdidas. Concluindo, qual é a sua causa perdida? Conversão de familiares, restauração do casamento, cura de enfermidade? Qual é a sua causa perdida? Vamos ficar de pé. Coloque-se diante do Senhor. A palavra diz que Lázaro saiu. E diz o texto, no verso 45, que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Pai bendito, exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Dignificado seja o teu nome. Tu és o Senhor de toda a terra. Nós queremos te bendizer. Nós queremos te exaltar, Senhor. Apresentamos diante de ti as nossas vidas. Apresentamos diante de ti, ó Deus, as nossas famílias, os nossos lares. Apresentamos diante de ti, ó Deus, os nossos cônjuges. Apresentamos diante de ti os nossos filhos. Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos que para ti nada é impossível, ó Deus. Toma-nos nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos. Ó Deus, estende as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Estende as tuas mãos poderosas sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Toma diante do teu altar, abençoa cada um, é o que nós te pedimos. Visita aquele que está enfermo, visita aquele que está no leito da enfermidade, visita, Senhor, os casamentos, visita os cônjuges, visita os pais, visita os filhos e opera maravilhas. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém. Os irmãos podem sentar-se. Não esqueça, Deus é soberano e o homem é responsável. Portanto, você deve orar. Portanto, você deve evangelizar. Portanto, você deve proclamar as boas novas de salvação. Portanto, você deve servir ao Senhor através da igreja local. Deus é soberano, o homem é responsável. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.